A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Nesta experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo, participando da ceia, proclamando alegremente a morte do Senhor até que ele volte. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimónia do lava-pés para representar a renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo, e para unir os nossos corações em amor. O serviço da comunhão é franqueado a todos os crentes cristãos. Foi com os pés empoeirados que chegaram ao cenáculo para celebrar a Páscoa. Alguém havia posto a jeito um jarro de água, uma bacia e uma toalha para o habitual lava-pés, mas ninguém se dispunha a executar a servil tarefa. Sabendo que a sua morte estava para breve, Jesus disse pesarosamente: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 15 e 16. A inveja que os discípulos tinham uns dos outros enchia de tristeza o coração do mestre. Notou que continuavam a discutir qual deveria ser considerada a pessoa mais importante no seu reino. Lucas capítulo 22, versículo 24, Mateus capítulo 18, versículo 1 e Mateus capítulo 20, versículo 21. Era aquela luta pela posição, o orgulho e o amor próprio, o que impedia os discípulos de se humilhar, de tomar o lugar de servo e lavar os pés aos outros. Alguma vez chegariam a compreender que no reino de Deus a verdadeira grandeza se revela na humildade e no serviço dedicado. Durante a ceia, João capítulo 13, versículo 2 e 4, Jesus levantou-se calmamente, pegou na toalha, deitou água na bacia, ajoelhou-se e começou a lavar os pés aos discípulos. O mestre fazia de servo. Compreendendo a muda repreensão, os discípulos sentiram vergonha. Jesus, quando acabou de lhes lavar os pés e voltou para o seu lugar, disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o seu enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João capítulo 13, versículo 14 ao 17. Jesus instituiu então, em vez da Páscoa, o serviço que deveria comemorar o seu grande sacrifício, a ceia do Senhor. Pegou no pão sem fermento e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então tomou o cálice de bênção e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 26. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. As ordenanças do lava-pés e da ceia do Senhor formam o serviço da comunhão. Deste modo, institui Cristo ambas as ordenanças para nos ajudar a entrar em comunhão com Ele. A ordenança do lava-pés. O costume exigia que na celebração da Páscoa as famílias judaicas retirassem todo o fermento, o pecado das suas casas, antes do primeiro dia da semana dos pães asmos. Êxodo capítulo 12, versículo 15 e Êxodo capítulo 12, versículos 19 e 20. Assim os crentes devem confessar e arrepender-se de todo o pecado, incluindo o orgulho, a rivalidade, a inveja, os sentimentos de rancor e o egoísmo.
antes de conseguir o estado de espírito próprio para entrar em comunhão com Cristo, neste nível de profundidade. Para este efeito, Cristo instituiu a ordenança do lava-pés. Não só lhes deu o exemplo, mas declarou que deviam fazer a mesma coisa e prometeu-lhes uma bênção. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. João, capítulo 13, versículo 17. Esta ordenança, procedendo da ceia do Senhor, dá cumprimento à ordem para que todos se examinem, a fim de não participar dessa refeição indignamente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. O significado da ordenança. Esta ordenança revela alguma coisa tanto da missão de Cristo como da experiência dos participantes. Um memorial da humilhação de Cristo. A ordenança do lava-pés comemora a humilhação de Cristo na sua encarnação e vida de serviço. Embora tivesse uma posição ao lado do Pai, rodeado de glória celestial, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Foi humilhante para o Filho de Deus dar-se tão generosamente, tão bondosamente, apenas para ser rejeitado pela maioria daqueles que veio salvar. Durante toda a vida de Cristo na Terra, Satanás esforçou-se para desacreditá-lo ao máximo em cada momento. Poderemos imaginar até que ponto deve ter sido penoso ao inocente ser crucificado como criminoso. Cristo viveu uma vida de serviço altruísta. Não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Com o gesto de lavar os pés, ele mostrou que faria qualquer serviço, por mais humilhante que fosse, para salvar as pessoas. Assim, impressionou ele a mente dos seus seguidores com uma vida de serviço e humildade. Fazendo desta cerimónia de preparação uma ordenança, Cristo quis levar os crentes a um estado de sensibilidade e amor que os movesse a servir os outros. Esta ordenança anima aqueles que refletem no seu significado a tratar os outros com humildade e simpatia. Seguindo Cristo no lava-pés, professamos o seu espírito, servimos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ainda que a participação neste serviço seja humilhante, está longe de ser degradante. Quem não se sentiria privilegiado por poder curvar-se diante de Cristo e lavar-lhe os pés que foram pregados na cruz? Jesus disse: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Símbolo de uma purificação mais elevada. O lava-pés era mais do que torná-los higienicamente limpos. Representava uma purificação mais elevada, a purificação do coração. Quando Pedro pediu a Jesus que lhe lavasse todo o corpo, o mestre respondeu-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais todo está limpo. João, capítulo 13, versículo 10. Quem toma um banho fica limpo. No entanto, os pés calçados com sandálias abertas depressa se enchem de pó e precisam de ser novamente lavados. O mesmo se passava com os discípulos. Os seus pecados haviam sido lavados pelo batismo, mas a tentação tinha-os levado a abrigar no coração o orgulho, a inveja e a maldade. Não estavam preparados para uma comunhão íntima com o seu Senhor, nem para aceitar o novo concerto que ele iria estabelecer com eles. Com o lava-pés, Cristo quis prepará-los para a participação na ceia do Senhor, com exceção de Judas, o traidor. Os corações dos discípulos foram purificados do egoísmo e do orgulho pela graça de Cristo, ficando eles unidos uns aos outros em amor por meio do ato abnegado de Cristo. Foram humilhados e aprenderam a lição. Nós, como os discípulos, quando aceitamos Cristo e fomos batizados, fomos também purificados pelo seu sangue. Mas no caminho da nossa vida cristã, falhamos. Os nossos pés apanham pó. Precisamos de ir de novo a Jesus, para que Ele, com sua graça, nos purifique de toda a compuscação. No entanto, não é necessário que voltemos a ser batizados, porque aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. João, capítulo 13, versículo 10.
O lava-pés como ordenança lembra-nos a nossa necessidade de uma purificação regular e que somos totalmente dependentes do sangue de Cristo. O lava-pés em si mesmo não pode purificar do pecado. Só Cristo nos pode purificar. Uma comunhão de perdão. A atitude de perdão mútuo entre os participantes indica que a purificação simbolizada por este serviço se tornou efetiva. Só na medida em que perdoamos é que podemos receber o perdão de Deus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus disse: Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 14. Precisamos de estar dispostos a lavar os pés de outra pessoa e também a consentir que nos lavem os pés. Neste último caso, admitimos a nossa necessidade de ajuda espiritual. Concluído, o serviço à nossa fé garante-nos que estamos limpos, porque os nossos pecados foram lavados. Porquê? Por Cristo. Mas são irmãos crentes que nos ministram os símbolos do ministério de Cristo, pelo que este serviço se transforma numa comunhão de perdão, uma comunhão com Cristo e com os crentes. Este serviço do lava-pés demonstra o amor de Cristo pelos seus seguidores até ao fim. João, capítulo 13, versículo. Quando Pedro respondeu, recusou que Cristo lhe lavasse os pés, o mestre argumentou: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Não havendo purificação, não há comunhão. Os que desejem continuar em comunhão com Cristo terão de participar nesta ordenança. Na mesma tarde, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. A mensagem da ordenança é clara: servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ter esta espécie de amor significa ceder o melhor lugar ao nosso vizinho, considerando os outros superiores a nós mesmos. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ela ordena que amemos aqueles que têm uma opinião diferente da nossa. Não consente que guardemos sentimentos de supremacia ou parcialidade. O nosso estilo de vida deverá refletir o amor aos crentes, nossos irmãos, ajoelhando diante deles e lavando-lhe os pés, regozijemos de poder viver com eles na eternidade. Todos os que seguem o exemplo de Cristo nesta ordenança sentirão de certo modo o que significa amar como Cristo amou. E esse amor pode ser um poderoso testemunho. Certo monge budista pediu uma vez a um missionário que lhe sugerisse uma cena que representasse o cristianismo. Os artistas deviam decorar uma sala nos terrenos do mosteiro com frescos e relevos que descrevessem as principais religiões. Depois de alguma reflexão, o missionário começou a ler-lhe o capítulo 13 de João. O monge não disse nada enquanto eu lia, conta o missionário, mas senti uma calma e ao mesmo tempo uma força estranha e assustadora durante a descrição da cena em que Jesus lava os pés aos discípulos. Naquela civilização, falar em público de qualquer coisa que tivesse que ver com os pés era considerado de muito mau gosto. Quando terminei a leitura, houve um momento de silêncio. Ele olhou-me incrédulo e perguntou: quer você dizer que o fundador da sua religião lavou os pés dos alunos? Sim, repliquei. Aquele rosto de lua cheia, com as sobrancelhas e cabeça rapadas, que habitualmente se mantinha sereno, que expôs e escandalizou-se, e surpreendido perder a fala, e eu também, engoli várias vezes em seco. Ficámos ambos absortos na imaginação da cena, enquanto eu fixava a incredulidade estampada naquele rosto. Transformou-se em temor reverente. Jesus, o fundador do cristianismo, tinha tocado e lavado os pés sujos de pescadores. Passados uns momentos, recuperou o domínio de si mesmo e pôs-se de pé. Agora é que estou a compreender a essência do cristianismo. A celebração da ceia do Senhor. No meio protestante, a designação mais comum do serviço da comunhão é a ceia do Senhor.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Outros nomes são a mesa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, o partido do pão, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7. E a Eucaristia é uma referência ao aspecto da ação de graças e da bênção deste serviço. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A ceia do Senhor deve ser uma ocasião de alegria e não de tristeza. O precedente serviço do lava-pés é o momento oportuno para o exame pessoal, a confissão dos pecados, a reconciliação mútua e o perdão, havendo obtido a certeza da purificação pelo sangue do Salvador. Os crentes estão preparados para entrar em comunhão especial com o seu Senhor. Aproxima-se da sua mesa com alegria, à luz sálvica da cruz, não à sua sombra, prontos para a celebração da vitória redentora de Cristo. O significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a festa da Páscoa, da era do velho concerto. A Páscoa teve o seu cumprimento quando Cristo, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida. Antes de morrer, o próprio Cristo instituiu a sua substituição pela grande festa do Israel espiritual, sob o novo concerto. Assim, as raízes de muitos do simbolismo da ceia do Senhor encontram-se no serviço da Páscoa. A comemoração da libertação do pecado. Assim como a festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravatura do Egito, também a ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual à escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro da Páscoa, aplicado ao lintel e às ombreiras das portas, protegeu a vida dos moradores. O alimento que a carne desse Cordeiro forneceu deu-lhes força para fugir do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 8. Assim, o sacrifício de Cristo traz a libertação da morte e os crentes são salvos pela participação, tanto do seu corpo como do seu sangue. João capítulo 6, versículo 54. A ceia do Senhor proclama que a morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação, o perdão e a garantia da vida eterna. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Esta ordenança realça a dimensão substitutiva da expiação de Cristo. Isto é o meu corpo, disse ele, que é partido por vós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 12. Na cruz o inocente substituiu o culpado. O justo substitui o injusto. Este magnânimo ato satisfez as exigências da lei para a morte do pecador, dando perdão, a paz e a certeza da vida eterna aos pecadores arrependidos. A cruz afastou a nossa condenação e deu-nos as vestes de justiça de Cristo e a força para vencer o pecado. O pão e o fruto da vida. Jesus utilizou muitas metáforas para ensinar diferentes verdades acerca de si mesmo. Disse ele: "Eu sou a porta." João capítulo 10, versículo 7. "Eu sou o caminho." João capítulo 14, versículo 6. "Eu sou a videira verdadeira." João capítulo 15, versículo 1. "E eu sou o pão da vida." João capítulo 6, versículo 35. Não podemos tomar nenhuma dessas expressões em sentido literal, pois ele não se encontra presente em cada porta, caminho ou videira. O que estas figuras ilustram são verdades mais profundas. No dia em que alimentou milagrosamente as 5.000 pessoas, Jesus revelou o significado mais profundo do seu corpo e do seu sangue. Como pão verdadeiro, Jesus disse: "Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo." Disseram, pois: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." E Jesus lhes disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." João capítulo 6, versículo 32 e 35. Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue para satisfazer a fome e a sede das nossas mais profundas necessidades e desejos. João capítulo 6, versículo 50 e 54. O pão da Páscoa que Jesus comeu não tinha levedura, e o fruto da vida não era fermentado. O fermento, levedura que produz a fermentação que faz a massa crescer
era considerado um símbolo do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, por isso impróprio para representar o Cordeiro, imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Só o pão sem fermento podia simbolizar o corpo de Cristo, isento de pecado. Do mesmo modo, só o fruto da vida, vinho não fermentado, simboliza apropriadamente a perfeição imaculada do sangue purificador de Cristo. O comer e o beber, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica que significa assimilar a palavra de Deus, por meio da qual os crentes mantêm a comunhão com o céu e lhes é possível ter vida espiritual. Ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Os crentes alimentam-se de Cristo, o pão da vida, participando da palavra de Deus. A Bíblia, com a palavra, recebem a força vivificadora de Cristo. No serviço da comunhão, também participamos de Cristo, assimilando a sua palavra por intermédio do Espírito Santo. Por esta razão, a pregação da palavra acompanha sempre a ceia do Senhor, uma vez que pela fé nos apropriamos dos benefícios do sacrifício expiatório de Cristo. A ceia do Senhor é muito mais do que uma simples refeição comemorativa. A participação no serviço da comunhão representa uma revitalização da nossa vida pelo poder mantenedor de Cristo, concedendo-nos vida e satisfação. Em resumo, o simbolismo mostra que somos tão dependentes de Cristo para a vida espiritual como do alimento e da vida para a vida física. Durante o serviço da comunhão, abençoamos o cálice. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Isto significa que do mesmo modo que Cristo deu graças pelo cálice, Mateus capítulo 26, versículo 27, também nós exprimimos gratidão pelo sangue de Jesus. Comunhão coletiva com Cristo. Num mundo cheio de lutas e divisões, a nossa participação coletiva nestas celebrações contribui para a unidade e a estabilidade da Igreja, demonstrando a verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros. Sublinhando esta comunhão, Paulo disse: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porque há um só pão. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Isto é uma alusão ao facto de que o pão da comunhão é partido em muitos pedaços, que são comidos pelos crentes. E como todos os pedaços vêm do mesmo pão, assim todos os crentes que participam no serviço da comunhão e estão unidos naquele cujo corpo partido é deste modo tipificado pelo pão partido. Participando juntos nesta ordenança, os cristãos mostram publicamente que estão unidos e pertencem à mesma grande família, cuja cabeça é Cristo. Todos os membros devem participar nesta comunhão sagrada, porque nela, por intermédio do Espírito Santo, Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignas podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esse período de divino privilégio sofrerão prejuízo deles. Se poderia dizer, nem todos estáis limpos. Experimentamos o mais forte e profundo sentimento de comunhão à mesa do Senhor. Reunimos ali em terreno comum com as barreiras que nos separam derrubadas. Ali compreendemos que enquanto na sociedade há muita coisa que nos divide em Cristo, há tudo o que é necessário para nos unirmos. Enquanto partilhamos o cálice da comunhão, Jesus entregou um novo concerto aos seus discípulos. Disse ele: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Da nova aliança, como o velho concerto foi ratificado pelo sangue de sacrifícios de animais, assim o novo concerto foi ratificado pelo sangue de Cristo. Nessa ordenança, os crentes renovam o seu pacto de lealdade com o Senhor, reconhecendo de novo que fazem parte do assombroso acordo com o qual em Jesus Deus se ligou à humanidade. Fazendo parte deste concerto, tem alguma coisa para celebrar. Por isso a ceia do Senhor é tanto um memorial como uma ação de graças pelo selamento da eterna aliança, na graça divina. As bênçãos recebidas estão na proporção da fé dos participantes. A expectativa do segundo advento. Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O serviço da comunhão abrange o intervalo entre o Calvário e o segundo advento. Liga a cruz ao reino, une o que já foi com o que já está para vir, que é a essência da visão mundial do Novo Testamento. Junta o sacrifício do Salvador com a sua segunda vinda, a salvação conseguida e a salvação consumada. Proclama que Cristo está presente por intermédio do Espírito, enquanto não vem visivelmente. O voto que Cristo fez: não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Mateus, capítulo 26, versículo 29. É profético. Dirige a nossa fé para a futura celebração da refeição da comunhão no reino com o nosso Salvador. Será por ocasião da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Como preparação para este acontecimento, Jesus deu as seguintes instruções: estejam cingidas os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor quando vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Com os seus seguidores reunidos à mesa do banquete de Cristo, celebrará a ceia como fez em Jerusalém. Durante tanto tempo tem-lhes esperado por esta ocasião, e agora tudo está preparado. Ergue-se do seu trono e aproxima-se para os servir. Todos se mostram surpreendidos, sentem-se totalmente indignos da honra de ser servidos por Cristo. Protestam dizendo: deixa-nos. Mas Cristo insiste calmamente e manda-os sentar. Nunca Cristo se mostrou realmente tão grande na terra como na memorável ocasião da ceia do Senhor, quando tomou o lugar do servo e se humilhou. Nunca se mostrará maior no céu do que quando ministra os seus santos. Esta é a expectação culminante para a qual aponta a ceia do Senhor, a alegria da glória futura numa comunhão pessoal com Cristo no seu reino eterno. Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem a fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou a comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem a fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente.
nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. A palavra indignamente aqui tanto se refere a um comportamento impróprio, como a uma falta de fé vital ativa no sacrifício expiatório de Cristo. Um tal procedimento mostra desrespeito ao Senhor e pode considerar-se uma rejeição do Salvador e, por conseguinte, uma participação na culpa daqueles que o crucificaram. Tomar parte nesta ordenança de um modo incorreto acarreta o desagrado de Deus. Os que comem e bebem indignamente comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Não distinguem entre o alimento vulgar e os emblemas consagrados que simbolizam a morte expiatória de Cristo. Os crentes não devem tratar a ordenança meramente como uma cerimónia comemorativa de um acontecimento histórico. É isso, mas muito mais. É um memorial do que o pecado custou a Deus e do que o homem deve ao Salvador. É também um meio de manter presente na memória o dever que o crente tem de dar público testemunho da sua fé na morte expiatória do Filho de Deus. Festas estas admoestações, Paulo dá ao crente o seguinte conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Antes de tomar parte, os crentes devem rever com espírito de oração a sua experiência cristã, confessando os seus pecados e restabelecendo as relações que tinham sido cortadas. A experiência dos pioneiros adventistas revela quantas bênçãos esse exame pode proporcionar. Quando éramos poucos em número, a celebração das ordenanças tornava-se uma ocasião das mais proveitosas. Na sexta-feira anterior, todo membro da igreja buscava remover tudo quanto contribuísse para separá-lo dos seus irmãos e de Deus. Examinava o coração rigorosamente. Faziam-se orações fervorosas pela divina revelação de pecados ocultos e faziam-se confissões de deslizes no comércio de palavras imprudentes proferidas com precipitação de pecados acariciados. O Senhor manifestava-se e éramos grandemente fortalecidos e animados. Este exame é um trabalho pessoal. Os outros não podem fazer, pois quem pode ler o coração a distinguir o joio do trigo? Cristo, o nosso exemplo, rejeitou o exclusivismo na ceia, embora o pecado declarado exclua as pessoas da participação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O próprio Jesus partilhou a refeição com Judas, exteriormente um seguidor professo, interiormente um ladrão e traidor. O que distingue aqueles que estão aptos a participar no serviço da comunhão é, portanto, a condição interior, uma total lealdade a Cristo e fé no seu sacrifício, não o facto de ser membro de qualquer igreja em particular. Consequentemente, os cristãos crentes de todas as igrejas podem tomar parte na ceia do Senhor. Todos são convidados a celebrar frequentemente esta grande festa do novo concerto e, através da sua participação, a testemunhar que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal. Os dons e ministérios espirituais. Deus concede a todos os membros da sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais, que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo otorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir as suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço, abagnado e caridade para ajudar a animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela Igreja, em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino, especialmente
necessário para habilitar os membros para o serviço, edificar a Igreja com vista à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, a Igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. As palavras que Jesus proferiu antes de ascender ao céu haveriam de mudar o curso da história. Ide por todo o mundo, ordenou aos discípulos, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Por todo o mundo, a toda a criatura. Os discípulos devem ter pensado que seria uma tarefa impossível. Cristo, sentindo um desânimo deles, disse que não saíssem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. Seguidamente prometeu-lhes: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos passaram muito tempo em oração. A harmonia e a humildade substituíram a discórdia e a inveja, que haviam manchado grande parte do período vivido na companhia do Mestre. Os discípulos converteram-se à sua comunhão íntima com Cristo, e a união que dela resultou foram a preparação necessária para o derramamento do Espírito Santo. Assim como Jesus recebeu uma unção espiritual especial do Espírito para se preparar para o seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Também os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Para se tornarem aptos a testemunhar, os resultados foram eletrizantes. No dia em que receberam o dom do Espírito Santo, batizaram 3.000 pessoas. Podem ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Os dons do Espírito Santo. Cristo ilustrou os dons do Espírito Santo como uma parábola. É também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. O homem que viajou por uma terra distante representa Cristo quando partiu para o céu. Os servos daquele homem são os seus seguidores, que foram comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Cristo redimiu-os para o serviço, para que não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Cristo deu bens a todos os servos, segundo a capacidade de cada um, e a cada um a sua obra. Marcos capítulo 13, versículo 34. Juntamente com outros dons e aptidões, estes bens representam os dons especiais comunicados pelo Espírito. Em sentido especial, Cristo deu estes dons especiais e espirituais à sua Igreja no dia de Pentecostes. Subindo ao alto, disse Paulo, deu dons aos homens. Deste modo, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Espírito de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. O Espírito Santo é o agente que distribui particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Estes dons que tornam a Igreja apta a realizar a obra que lhe é atribuída. A finalidade dos dons espirituais. O Espírito Santo concede a cada membro uma capacidade especial que o torna apto a ajudar a Igreja a cumprir a sua missão divina. Harmonia no seio da Igreja. A Igreja coríntia não faltava nenhum dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 7. Infelizmente, os seus membros questionavam com preguiças sobre quais seriam os dons mais importantes. Preocupado com as divisões existentes naquela igreja, Paulo escreveu aos Coríntios:
acerca da verdadeira natureza destes dons e qual a função que deveriam ter. Os dons espirituais, explicou ele, são dons de graça. Do mesmo Espírito procede uma diversidade de dons, que leva à diversidade de ministérios e à diversidade de operações. Mas Paulo salienta que mesmo Deus, que opera em tudo, em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. O Espírito distribui dons a todos os crentes, para a edificação ou construção da Igreja. As necessidades da obra do Senhor determinam o que o Senhor distribui e a quem o distribui. Nem todos recebem os mesmos dons. Paulo disse que o Espírito dá a um sabedoria, a outro conhecimento, a outro a fé e a outros milagres, a outra profecia, a outro dom de discernir entre espíritos e a outras as línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. O agradecimento pela operação de qualquer dom na Igreja é devido ao dador, não à pessoa que exerce esse dom. Além disso, porque os dons são dados à Igreja e não aos indivíduos, aqueles que os recebem não devem considerá-los propriedade sua. Uma vez que o Espírito distribui os dons segundo acha oportuno, nenhum dom deve ser desprezado ou minimizado. Nenhum membro da Igreja tem o direito de se comportar com arrogância por causa de uma atribuição ou função particular. Igualmente, ninguém deve sentir-se inferiorizado por lhe ter sido atribuída uma posição humilde. O modelo de funcionamento. Paulo utilizou o corpo humano como ilustração da harmonia na diversidade dos dons. O corpo tem muitos órgãos que contribuem cada um de um modo particular. De facto, Deus dispôs os órgãos no corpo, cada um deles exatamente como desejou que fossem. Nenhum membro deverá dizer ao outro: não tenho necessidade de ti. Todos são interdependentes. Os órgãos do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os que consideram menos honrosos tratamos com honra especial. E os órgãos indecorosos são tratados com uma modestia especial, enquanto os decorosos não necessitam de qualquer tratamento particular. Mas Deus combinou os membros do corpo a dar maior honra aos órgãos que tinham falta dele. A falta de qualquer órgão afeta todo o corpo. Se o corpo não tivesse cérebro, o estômago não funcionaria, e se não tivesse estômago, o cérebro não serviria para nada. Assim a Igreja sofre se lhe faltar qualquer membro, por mais insignificante que possa ser. Certas partes do corpo são estruturalmente mais fracas e precisam de proteção especial. O organismo pode funcionar sem uma mão ou uma perna, mas nunca sem um fígado, o coração ou os pulmões. Expomos normalmente o rosto e as mãos, mas cobrimos outras partes do corpo com o vestuário, com modestia ou decência. Longe de considerar descuidadosamente os dons menores, devemos tratá-lo com maior cuidado, porque a saúde da Igreja depende deles. Deus tensionou com a distribuição dos dons na Igreja, impedir a divisão no corpo e produzir um espírito de harmonia e dependência, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Por isso, quando um crente sofre, toda a Igreja deve tomar conhecimento do facto e ajudar a aliviar-lhe o sofrimento. Só quando essa pessoa se tiver restabelecido é que a saúde da Igreja estará salvaguardada. Depois de comentar o valor de cada dom, Paulo fez uma lista de vários deles. Deus estabeleceu na Igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Como nenhum membro possui todos os dons, o apóstolo aconselhou a todos: procurai com zelo os melhores dons, referindo-se aos mais úteis para a Igreja. A dimensão indispensável. Os dons do Espírito Santo, contudo, não são em si mesmo
suficientes. Existe um caminho ainda mais excelente. Enquanto os dons do Espírito hão de passar com a vinda de Jesus, o fruto do Espírito é eterno. Consiste na virtude eterna do amor e na paz, bondade e justiça que acompanham o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículo 9. Enquanto a profecia, as línguas e o conhecimento hão de desaparecer, a fé, a esperança e o amor permanecem. E o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Este amor que Deus concede, agape em grego, é um amor que se sacrifica e dá generosamente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 8. É o mais elevado tipo de amor que reconhece alguma coisa de valor na pessoa ou objeto amado. Amor que se baseia no princípio, não na emoção. Amor que nasce do respeito pelas admiráveis qualidades do seu objeto. Dons desprovidos de amor causam confusão e divisão na igreja. O caminho mais excelente para cada detentor de dons espirituais consiste, portanto, em possuir este amor totalmente isento de egoísmo. Segui o caminho do amor e desejai avidamente dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Viver para a glória de Deus. Paulo também falou de dons espirituais na sua epístola aos Romanos, exortando todos os crentes a viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 a Romanos capítulo 12, versículo 2. Serviço dos órgãos do corpo para lhes ilustrar a diversidade e ao mesmo tempo a união que caracterizava os crentes ligados entre si na igreja. Reconhecendo que tanto a fé como os dons espirituais têm a sua fonte na graça de Deus, os crentes mantêm-se humildes. Quanto mais dons são concedidos a um crente, maior deverá ser a sua dependência de Deus. Neste, Paulo registrou os seguintes dons: depoimento ou proclamação inspirada, ministério, serviço, ensinar, exortar, animar, repartir, partilhar, presidir, dirigir e misericórdia, compaixão. Como em 1 Coríntios capítulo 12 concluiu o seu discurso com o grande princípio do cristianismo, o amor. Pedro apresentou o típico dos dons espirituais na perspectiva de estar próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. A urgência da hora exige que os crentes utilizem os dons. Cada um administre aos outros o dom como recebeu e acrescenta, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como Paulo, Pedro ensinou que estes dons não são para glorificação própria, mas para que em tudo Deus seja glorificado. Associou igualmente aos dons o amor. O crescimento da Igreja no seu terceiro e último discurso sobre os dons espirituais, Paulo exortou os crentes a viver uma vida digna do chamado que recebestes. Sede inteiramente humildes e afáveis, sede pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Fazei todos os esforços para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Os dons espirituais contribuem para desenvolver uma unidade que faça a Igreja crescer. Cada crente recebeu graça segundo a medida do dom de Cristo. O próprio Cristo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Estes dons são ministérios orientados para o serviço, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqueles que recebem dons espirituais devem servir especialmente os crentes, treinando-os
nos diversos tipos de ministério, de acordo com os seus dons. Isto edifica a Igreja, levando-a à maturidade que atinge a estatura plena de Cristo. Estes ministérios fazem aumentar a estabilidade espiritual e fortalecem a defesa da Igreja contra falsas doutrinas, porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Finalmente, em Cristo, os dons espirituais geram tanta unidade como a prosperidade da Igreja. Dele, o corpo completo, unido e bem ajustado por todos os ligamentos das articulações, cresce e desenvolve-se em amor na medida em que cada órgão executa o seu trabalho, para que a Igreja possa experimentar o crescimento que Deus deseja e cada membro deve usar os dons da graça que Ele concede. Como resultado, a Igreja experimenta um crescimento duplo, crescimento em número de membros e aumento em dons espirituais individuais. Uma vez, o amor faz parte deste chamado, pois a Igreja só poderá concretizar esta edificação, crescimento, fazendo uso destes dons em amor. Implicações dos dons espirituais. A Escritura não apoia a ideia de que o clero deva ministrar e os leigos simplesmente aquecer os bancos da Igreja e esperar que lhes deem um alimento espiritual. Tanto os pastores como os leigos formam a Igreja, o povo adquirido de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Uns e outros são responsáveis pelo bem-estar da Igreja e pela sua prosperidade. São chamados a trabalhar juntos, cada um segundo os dons especiais que Cristo lhe deu. A diferença dos dons resulta numa variedade de ministérios ou de serviços, todos unidos no seu testemunho para dilatar o reino de Deus e preparar o mundo para receber o Salvador. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. A função do clero. A doutrina dos dons espirituais coloca sobre os ombros do ministério a responsabilidade de treinar a congregação. Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores para preparar o seu povo para a obra do ministério. Os ministros não devem fazer o trabalho que pertence à Igreja, fatigando-se assim impedindo que os outros cumpram o seu dever. Devem ensinar aos membros como trabalhar na Igreja e na comunidade. O lugar do ministro que não tenha o dom de ensinar não é no ministério pastoral, mas noutro ramo da obra de Deus. O êxito do plano de Deus para a Igreja depende da vontade e da capacidade dos seus pastores para treinar os membros no uso dos dons que Deus lhe concede. Os dons e a missão. Deus distribui dons espirituais para benefício de todo o corpo, não simplesmente dos indivíduos que o recebem. É assim como o membro não recebe o dom para si mesmo, também a Igreja não recebe a totalidade dos dons para si mesma. Deus concede dons à comunidade da Igreja para torná-la apta a cumprir a missão mundial que lhe designou. Os dons espirituais não são recompensas por um trabalho bem feito, são ferramentas para fazer bem esse trabalho. O Espírito concede geralmente dons compatíveis com os dons naturais de cada pessoa, embora os dons naturais por si só não sejam dons espirituais. É necessário um novo nascimento para que a energia do Espírito se transmita a uma pessoa. Temos de nascer de novo para sermos dotados de dons espirituais. Unidade na diversidade. Não uniformidade. Alguns cristãos procuram tornar todos os outros crentes iguais a si mesmo. Este plano é humano e não de Deus. O facto de a Igreja se conservar ainda unida apesar da diversidade dos dons espirituais
indica a natureza complementar desses dons. Mostra que o progresso da Igreja de Deus depende de todos os crentes. Deus quer que todos os dons, ministérios e funções dentro da Igreja se fundam na obra de edificar sobre o fundamento posto pela Igreja histórica, em Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 21. Testemunhar. O objetivo dos dons. Os crentes recebem uma diversidade de dons, que é uma indicação de que cada um tem um ministério individualizado. No entanto, todo crente deve ser capaz de testemunhar da sua fé, partilhando as suas crenças e dizendo aos outros o que Deus tem na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida. O objetivo com o qual Deus concede cada dom, qualquer que seja, é tornar o seu possuidor apto a testemunhar. Falta do uso dos dons espirituais. Os crentes que recusassem utilizar os seus dons espirituais não só constatarão que esses dons se atrofiam, mas também que estão a pôr em risco a sua vida eterna, revelando um terreno cuidado. Jesus avisou solenemente que o servo que não usou o seu talento não passava de um mau e negligente servo que perdeu o direito à recompensa eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 26 ao 30. O servo infiel admitiu voluntariamente que a sua falta fora deliberada e premeditada. Teve tempo de assumir a responsabilidade dessa falta. Na grande último dia do juízo, aqueles que se deixaram andar à deriva, evitando as oportunidades e esquivando-se à responsabilidade, serão classificados pelo grande juiz como malfeitores. Descobrir os dons espirituais. Para os membros se empenharem com êxito na missão da Igreja, têm de conhecer os seus dons. Os dons funcionam como uma bússola, orientando o seu detentor para o serviço e a satisfação de uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Na medida que, por decisão ou simples negligência, deixemos de reconhecer, desenvolver e exercitar os nossos dons, a Igreja fica aquém daquilo que poderia ser, aquém daquilo que Deus deseja que ela fosse. O processo de descobrir os nossos dons espirituais deve caracterizar-se pelo seguinte: preparação espiritual. Os apóstolos oraram fervorosamente por uma preparação para proferir as palavras que conduzissem os pecadores a Cristo. Puseram de lado as divergências e desejos de supremacia que os havia separado. A confissão do pecado e o arrependimento levaram-nos a uma comunhão mais íntima com Cristo. Aqueles que hoje aceitam Cristo precisam de uma experiência semelhante na preparação para o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito não é um acontecimento que deva verificar-se uma única vez. Podemos experimentá-lo diariamente. Precisamos de suplicar a Deus esse batismo, porque Ele dá à Igreja o poder de testemunhar e proclamar o Evangelho. Para podermos conseguir, temos de submeter continuamente a nossa vida a Deus, permanecer inteiramente em Cristo e pedir-lhe sabedoria para descobrirmos os nossos dons. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Estudar as Escrituras. O estudo piedoso do que o Novo Testamento ensina acerca dos dons espirituais permite que o Espírito Santo nos impressione a mente com o ministério específico que Ele tem para nós. É importante que acreditemos que Deus nos deu pelo menos um dom para ser usado ao seu serviço. Receptividade à orientação providencial. Não temos que utilizar o Espírito, mas é Ele que nos deve utilizar, pois é Deus que opera no seu povo, tanto o querer como o efetuar.
segundo a sua palavra. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. É um privilégio ter o desejo de trabalhar em qualquer espécie de serviço que a providência divina nos depare. Temos de dar a Deus a oportunidade de, por intermédio de outros, solicitar a nossa ajuda. Assim, devemos estar prontos a responder às necessidades da Igreja, quando quer que estas se apresentem. Não devemos ter receio de experimentar novas coisas, mas ao mesmo tempo devemos ter a liberdade de informar aqueles que pedem a nossa ajuda acerca dos nossos talentos e experiência. Confirmação pela Igreja. Uma vez que Deus dá estes dons para a edificação da sua Igreja, podemos esperar que a confirmação definitiva dos nossos dons surja do julgamento feito pelo corpo de Cristo e não dos nossos próprios sentimentos. É frequente ter mais difícil reconhecer os nossos próprios dons do que os dos outros. Não só devemos dispor-nos a escutar o que os outros têm para nos dizer acerca dos nossos dons, mas é igualmente importante que reconheçamos e confirmemos os dons de Deus nos outros. Nada é mais emocionante e nos faz sentir mais realizados do que saber que ocupamos a posição ou o ministério ou serviço que a providência nos destinou. É uma grande bênção podermos utilizar ao nosso serviço o dom especial que Cristo nos deu por intermédio do Espírito Santo. Cristo anseia partilhar connosco os seus dons de graça. Podemos aceitar hoje o seu convite e descobrir o que esses dons podem fazer numa vida cheia do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, a erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã um dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente
que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. Foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o fez, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Fortificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Agora podes dizer a tua mulher. Depois podes escrever aí. De novo rompeu a tempestade de cólera e Uso foi levado precipitadamente para a prisão. Havia, contudo, na Assembleia algumas pessoas nas quais as suas palavras produziram profunda impressão e que desejavam salvar-lhe a vida. Foi visitado por dignatários da Igreja, brilhantes e perspectivas, como recompensa de renunciar à sua oposição a Roma. Mas semelhante ao seu mestre, quando se lhe ofereceu glória do mundo, Jerónimo permaneceu firme. Provai-me pelas Escrituras Sagradas, que estou em erro, disse ele, e abaixou-lhe as Escrituras, as Sagradas Escrituras, exclamou um dos seus tentadores. Então tudo deve ser julgado por elas. Quem as pode entender antes que a Igreja as haja interpretado? São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o Evangelho de nosso Salvador, replicou Jerônimo. São Paulo não exortou àqueles a quem escreveu a escutarem as tradições dos homens, mas disse: Investigais as Escrituras. Ireis, foi a resposta. Arrependo-me de ter-me empenhado tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo. Sendo mora, se proferiu sentença de morte contra ele, foi levado ao mesmo local em que se rendera à vida. Cantando fez ele este trajeto, tendo o semblante iluminado de alegria e paz. O seu olhar fixara-se em Jesus, e a morte para ele havia perdido o terror, quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele. O mártir exclamou: Venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. As suas últimas palavras preferidas, quando as chamas se levantaram em redor dele, foram uma oração: Senhor Pai Todo-Poderoso, exclamou, tende piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua palavra. A sua voz cessou, mas os lábios continuaram
a mover-se em oração, tendo o fogo consumido a sua obra, as suas cinzas de mártir, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidos e como as do urso lançadas no reno. Assim permaneceram os fiéis portas luzes de Deus, mas a luz das verdades que proclamava, luz do seu exemplo heroico, não se havia de extinguir. Tanto poderiam os homens desviar o sol do seu curso, como impedir o raiar daquele dia, que mesmo então despontava sobre o mundo. A execução do urso acendera uma chama de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira compreendia haver de ele tombado vítima da perfídia do clero e traição do imperador. Declarou-se ter sido um fiel ensinador da verdade, e o concílio que decretou a sua morte foi acusado de crime de assassínio. As suas doutrinas atraíam agora mais atenção do que antes, pois edictos papais, os escritos de Wycliffe tinham sido condenados às chamas. Aqueles, porém, que haviam escapado da destruição foram tirados dos esconderijos e estudados em relação com a Bíblia ou partes dela que o povo podia adquirir, e muitos foram levados a aceitar a fé reformada. Os assassinos de Hus não permaneceram silenciosos a testemunhar o triunfo que alcançavam a causa do reformador. O Papa e o Imperador uniram-se para aniquilar o movimento, e os exércitos de Segismundo foram lançados contra a Boêmia. Surgiu, porém, um libertador, Ziska, que logo depois do início da guerra ficou completamente cego e que, no entanto, era um dos mais hábeis generais do seu tempo. Foi o chefe dos boêmios, confiando no auxílio de Deus e na justiça da sua causa. Aquele povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra ele se poderiam levantar. Retiradas mais vezes, o imperador, organizando novos exércitos, invadiu a Boêmia, apesar de não serem vergonhosamente repelido. Os hussitas ergueram-se acima do tumor da morte e nada lhes poderia resistir. Poucos anos depois do início da guerra, o bravo Ziska morreu, mas o seu lugar foi preenchido por Procópio, general igualmente bravo e hábil e, em alguns sentidos, dirigente mais destro. Os inimigos dos boêmios, sabendo que morrera o general cego, conjunturaram-se ser favorável a oportunidade para recuperar tudo o que haviam perdido. O Papa proclamou então uma cruzada contra os hussitas e novamente uma imensa força se precipitou sobre a Boêmia, mas apenas para sofrer terrível desbarato. Seguiu-se outra cruzada. Em todos os países papais da Europa se reuniam homens, dinheiro e munições de guerra. Congregavam-se multidões sob o estandarte papal, seguras de que apenas se poria termo ao hereges hessitas. Confiante na vitória e numerosa força entrou na Boêmia. O povo arregimentou-se para os repelir. Os dois exércitos aproximaram-se um do outro, até que apenas um rio se lhes impunha. Os cruzados constituíam força grandemente superior, mas em vez de se arremessarem através da torrente e travar batalha com os hussitas,
a quem de longe haviam vindo a combater, ficaram a olhar em silêncio para aqueles guerreiros. Então, subitamente, um terror misterioso caiu sobre os soldados. Sem desferir um único golpe, aquela poderosa força da banda espalhou-se como se fosse desperta por um poder invisível. Muitos foram mortos pelo exército jesuíta que perseguiu os fugitivos. O imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos, de maneira que a guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu. Poucos anos mais tarde, sob o novo Papa, promoveu-se ainda outra cruzada, como antes homens e meios trazidos de todos os países papais da Europa, legou-te apresentando aos que deveriam empenhar nesta perigosa empresa foi grande. Agendaram-se a cada cruzado o perdão completo para os mais hediondos crimes. A todos os que morressem na guerra se prometia uma recompensa preciosa no céu, e os que sobrevivessem haveriam de colher honras e riquezas no campo de batalha. De novo se reuniu um vasto exército e, atravessando a fronteira, entraram na Boêmia. As forças husitas recuaram diante deles, arrastando assim os invasores cada vez mais longe para o interior do país e levando-os a contar com a vitória já alcançada. Finalmente o exército de Procópio fez alto e, ouvindo-se pelo inimigo, avançou para lhe dar batalha. Os cruzados, descobrindo então o seu erro, ficaram no acampamento esperando o assalto. Quando se ouviu o ruído da força que se aproximava, mesmo antes que os jesuítas estivessem à vista, um pânico de novo caiu sobre os cruzados. Príncipes, generais e soldados rasos, arrojando as armaduras, fugiram em todas as direções. De balde, o núncio papal, que era o dirigente da invasão, se esforçou para reunir as suas forças possuídas de terror e desorganizadas. Apesar dos seus indigentes esforços, ele próprio foi levado na onda dos fugitivos. A derrota foi completa e novamente um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez, um numeroso exército, enviado pelos mais poderosos das nações da Europa, uma hoste de homens bravos e agressivos, treinados e equipados para a batalha, fugiu, sem dar um único golpe, perante os defensores de uma nação pequena e até ali fraca. Havia uma manifestação do poder divino. Os invasores foram tomados de pavor sobrenatural. Aquele que derrotou os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gideão e os seus 300 homens, que numa noite derrubou as forças do orgulhoso assírio, de novo estender a mão para debilitar o poder do opressor. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam, ou tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Os dirigentes papais, perdendo a esperança de vencer pela força, recorreram finalmente à diplomacia. Adaptou-se um compromisso mútuo que, embora pretendesse conceder liberdade de consciência aos boêmios, realmente traindo-os, entregava-os ao poder de Roma. Os boêmios tinham especificado 4 pontos como condição
aos boêmios. Realmente os boêmios tinham chegado 4 pontos como condição de paz com Roma. Pregação livre da Bíblia, o direito de todos os fiéis tanto ao pão como ao vinho na comunhão e o uso da língua materna no culto divino, a exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares, e nos casos de crime, a jurisdição dos tribunais civis para o clero como para o leigo, as autoridades papais finalmente concordaram em que os 4 artigos dos Husitas deveriam ser aceitos, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar o seu exato significado, deveria pertencer ao concílio, ou em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Nesta base fez-se um tratado, e Roma ganhou pela dissimulação e fraude, que não tinha conseguido pelo conflito, pois, dando a sua própria interpretação aos artigos, os itas, como a Sagrada Escritura, perverter-lhes o sentido de modo a convir aos seus propósitos. Uma numerosa classe na Boêmia, vendo que isto teria a sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões e divisões que levaram à contenda e derramamento de sangue entre eles mesmos. Nesta luta, o nobre Procópio sucumbiu e pereceu a liberdade da Boêmia. Segismundo, traidor de Hússia, e Jerônimo tornou-se agora rei da Boêmia e, sem consideração para com o seu juramento de apoiar os direitos dos boêmios, prosseguiu com o estabelecimento do papado. Pouco, porém, ganhou com a sobrevivência a Roma. Durante 20 anos teve a sua vida repleta de trabalhos e perigos. Os seus exércitos tinham sido arruinados e esgotados, os seus tesouros por uma longa e infrutífera luta, e agora, depois de reinar um ano, morreu, deixando o reino às portas da guerra civil e legando à posteridade um nome estigmatizado com a infâmia. Seguiram-se tumultos, contendas e carnificina. Exércitos estrangeiros invadiram de novo a Boêmia e dissensões internas continuaram a perturbar a nação. Aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinária. Como os seus amigos e irmãos, pactuando com Roma, houvessem aceito os seus erros, aqueles que permaneceram na antiga fé congregaram-se em igrejas distantes, tomando o nome de Irmãos Unidos. Este ato acarretou sobre eles as maldições de todas as classes. Contudo, a sua firmeza era inabalável. Obrigados a buscar refúgio nos bosques e cavernas, reuniam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se no seu culto. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que aqui e acolá havia os que isoladamente confessavam a verdade. Alguns numa cidade, outros noutra, como eles haviam eles próprios objeto de perseguição, e que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idolátricas de Roma. Esta informação foi recebida com grande alegria e iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. Firmes no Evangelho, os boêmios esperaram, através da noite e da sua perseguição, ainda volvidos os seus olhos para o horizonte, na hora mais tenebrosa, semelhante aos homens
que esperam amanhã. A sua sorte fora lançada em dia maus, mas lembravam-se das palavras primeiramente preferidas e repetidas por Jerónimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia. Estas foram para os taboritas, os citas, que as tribos na casa da servidão foram as palavras de José. Eu morro, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra. O período final do século XV testemunhou o aumento vigoroso, mas certo, das igrejas dos irmãos, embora longe de não serem incomodados, gozavam de relativo descanso. No princípio do século XVI, as suas igrejas eram em número de 200 na Boêmia e na Morávia. Foram sim numerosos restantes que, escapando da fúria destruidora do fogo e da espada, tiveram o privilégio de ver o raiar daquele dia que se predissera. Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o Evangelho puro? Não. Aprecio a sua salvação mais do que este pobre corpo, agora destinado à morte. As vestes foram despojadas uma a uma, pronunciado cada bispo uma maldição ao realizar a sua parte na cerimónia. Finalmente puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel, de forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demónios com a palavra Arquieres bem visível na fronte. Com muito prazer, disse João Huss, levarei sob a cabeça esta coroa de economia, por teu não amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Quando ficou assim trajado, os prelados disseram: agora votamos a tua alma ao diabo. E eu disse, João Huss, ergando os olhos ao céu, entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remistes. Foi então entregue às autoridades seculares e levado para o lugar da execução. Imenso circuito o acompanhou. Centenas de homens com armas, padres e bispos, com os seus custosos trajes, e os habitantes de Constança. Quando estava atado ao poste e tudo pronto para se acender o fogo, o mártir uma vez mais foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. A que erros, disse-os, renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição, e portanto alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E assim continuou, até que a sua voz silenciou para sempre. Mesmo os inimigos ficaram tocados com o seu procedimento heroico. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de João Huss e de Jerônimo, que morreu pouco depois, disse: ambos se portaram com firmeza de ânimo, quando se lhe aproximou a última hora. Prepararam-se para o fogo, como se fosse uma festa de casamento. Não soltaram
nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. Depois de completamente consumido o corpo de Us, as suas cinzas e a terra sobre a qual repousavam foram ajuntadas e lançadas no Reno, e assim levadas para além do oceano. Os seus perseguidores de balde imaginavam ter desarraigado as verdades que pregara. Dificilmente se dariam conta de que as cinzas daquele dia levadas para o mar deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra, de que em terras ainda desconhecidas produziam fruto abundante em testemunho da verdade. A voz que falara no recinto em concílio em Constança despertara ecos que viriam através de todas as eras vindouras. João já não existia, mas as verdades por que morrera não pereceriam jamais. O seu exemplo de fé e de constância animaria as multidões a permanecerem firmes pela verdade perante a tortura e a morte. A sua excepção patenteou ao mundo inteiro a perfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, embora não soubessem, haviam estado a alinhar a causa em vão procurando destruir. Contudo, outra fogueira deveria acender-se em Constança. O sangue de mais uma testemunha deveria testificar a verdade. Jerónimo, ao dizer adeus a Us à partida para o concílio, exortou-a que tivesse coragem e firmeza, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Quando soube da prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto, com um único companheiro, partiu para Constança. Chegando ali, convenceu-se que apenas se havia exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para a libertação de Us. Fugiu da cidade, mas foi preso na viagem para casa e reconduzido em ferros sob a guarda de um grupo de soldados. Assim que compareceu perante o concílio, as tentativas de Jerónimo para responder às acusações apresentadas contra ele eram defrontadas com clamores. Às chamas, que vá às chamas, foi lançado numa masmorra, acorrentado em posição que lhe causava grande sofrimento, e alimentado a pão e água. Depois de alguns meses, as crueldades da prisão causaram-lhe uma enfermidade que lhe pôs a vida em perigo. Os seus inimigos, receosos de que lhe escapasse, trataram-no com menos severidade, embora permanecesse na prisão durante um ano. A morte de Lúcio não deu os resultados que os sectários de Roma haviam esperado. A violação do salvo-conduto suscitado uma tempestade de indignação, e como meio mais seguro de agir, o concílio decidiu, em vez de queimar Jerónimo, obrigá-lo, sendo possível, a retratar-se. Foi levado perante a Assembleia a oferecer-lhe a alternativa de abjurar ou morrer na fogueira. A morte no início da prisão teria sido uma misericórdia à vista dos mais terríveis sofrimentos por que passara, mas agora enfraquecido pela moléstia, pelos rigores do cárcere e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado pela morte de João Hus, e a fortaleza de Jerónimo cedeu,
e consentiu em submeter-se ao concílio. Comprometeu-se a aderir à fé católica e aceitou a ação do concílio, ao condenar as doutrinas de Wycliffe e Hus, exceção feita, contudo, das santas verdades que tinham ensinado. Por este procedimento, Jerónimo esforçou-se por fazer silenciar a voz da consciência e escapar da condenação, mas na solidão do calabouço viu mais claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade do amigo e, em contraste, refletiu na sua própria negação da verdade. Pensou no divino mestre a quem se comprometera a servir e que por amor dele, suportara a morte da cruz. Antes da sua retratação, encontrar conforto em todos os sofrimentos, na certeza do favor de Deus. Mas agora o remorso e a dúvida torturavam-lhe a alma. Sabia que ainda teria de fazer outras retratações antes que pudesse estar em paz com Roma. Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o Evangelho puro? Não. Aprecio a sua salvação mais do que este pobre corpo, agora destinado à morte. As vestes foram despojadas uma a uma, pronunciado cada bispo uma maldição ao realizar a sua parte na cerimónia. Finalmente, puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel, de forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demónios com a palavra Arquieres bem visível na fronte. Com muito prazer, disse João Hus, levarei sob a cabeça esta coroa de economia, por teu não amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Quando ficou assim trajado, os prelados disseram: agora votamos a tua alma ao diabo. E eu disse, João Hus, ergando os olhos ao céu, entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remistes. Foi então entregue às autoridades seculares e levado para o lugar da execução. Imenso circuito o acompanhou. Centenas de homens com armas, padres e bispos, com os seus custosos trajes, e os habitantes de Constança. Quando estava atado ao poste e tudo pronto para se acender o fogo, o mártir uma vez mais foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. A que erros, diz Jesus, renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. E, portanto, alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E assim continuou, até que a sua voz silenciou para sempre. Mesmo os inimigos ficaram tocados com o seu procedimento heroico. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de João Hus e de Jerónimo, que morreu pouco depois, disse: ambos se portaram com firmeza de ânimo, quando se lhe aproximou a última hora. Prepararam-se para o fogo, como se fosse uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, e mal podia
a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. Depois de completamente consumido o corpo de Us, as suas cinzas e a terra sobre a qual repousavam foram ajuntadas e lançadas no Reno, e assim levadas para além do oceano. Os seus perseguidores de balde imaginavam ter desarraigado as verdades que pregara. Dificilmente se dariam conta de que as cinzas daquele dia levadas para o mar deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra, de que em terras ainda desconhecidas produziam fruto abundante em testemunho da verdade. A voz que falara no recinto em concílio em constância despertara ecos que viriam através de todas as eras vindouras. João se já não existia, mas as verdades porque morrera não pereceriam jamais. O seu exemplo de fé e de constância animaria as multidões a permanecerem firmes pela verdade perante a tortura e a morte. A sua excepção patenteou ao mundo inteiro a perfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, embora não soubessem, haviam estado a linear a causa em vão procurando destruir. Contudo, outra fogueira deveria acender sem constância. O sangue de mais uma testemunha deveria testificar a verdade. Jerônimo, ao dizer adeus a Lúcio, à partida para o concílio, exortou que tivesse coragem e firmeza, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Quando soube da prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto, com um único companheiro, partiu para Constança. Chegando ali, convenceu-se que apenas se havia exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para a libertação de Lúcio. Fugiu da cidade, mas foi preso na viagem para casa e reconduzido em ferros sob a guarda de um grupo de soldados. Assim que compareceu perante o concílio, as tentativas de Jerônimo para responder às acusações apresentadas contra ele eram defrontadas com clamores. Às chamas, que vá às chamas, foi lançado numa masmorra, acorrentado em posição que lhe causava grande sofrimento, e alimentado a pão e água. Depois de alguns meses, as crueldades da prisão causaram-lhe uma enfermidade que lhe pôs a vida em perigo. Os seus inimigos, receosos de que lhe escapasse, trataram-no com menos severidade, embora permanecesse na prisão durante um ano. A morte de Lúcio não deu os resultados que os sectários de Roma haviam esperado. A violação do salvo-conduto suscitado uma tempestade de indignação e como meio mais seguro de agir, o concílio decidiu, em vez de queimar Jerônimo, obrigá-lo, sendo possível, a retratar-se. Foi levado perante a Assembleia a oferecer-lhe a alternativa de abjurar ou morrer na fogueira. A morte no início da prisão teria sido uma misericórdia à vista dos mais terríveis sofrimentos por que passara, mas agora enfraquecido pela moléstia, pelos rigores do cárcere e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado pela morte de João Lúcio, e a fortaleza de Jerônimo, cedeu e consentiu em submeter-se ao concílio.
comprometeu-se a aderir à fé católica e aceitou a ação do concílio, ao condenar as doutrinas de Wycliffe e Hus, exceção feita, contudo, das santas verdades que tinham ensinado. Por este procedimento, Jerónimo esforçou-se por fazer silenciar a voz da consciência e escapar da condenação, mas na solidão do calabouço viu mais claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade do amigo e, em contraste, refletiu na sua própria negação da verdade. Pensou no divino mestre, a quem se comprometera a servir e que por amor dele, suportara a morte da cruz. Antes da sua retratação, encontrara conforto em todos os sofrimentos, na certeza do favor de Deus. Mas agora o remorso e a dúvida torturavam-lhe a alma. Sabia que ainda teria de fazer outras retratações antes que pudesse estar em paz com Roma.